Olá pessoal, Winnicott do Zero, aula 5. A gente está no capítulo 1, né, do Adam Phillips. E é um capítulo chamado O que chamamos de Começo. Vai contar um pouco da biografia do Winnicott. Eu não vou pegar tantos detalhes da história dele, porque eu acho que não tem muito segredo. Basta ler no texto, né, que vocês têm o PDF. Mas eu vou pegar alguns pontos da história dele que tem a ver com a teoria que ele traz depois, né? Que eu acho que é muito legal isso que o Adam Phillips faz dessa articulação. Então ele abre falando um texto, né, do Eliot, dizendo assim: custando nada menos que tudo, o que chamamos de começo geralmente é o fim. Chegar ao fim é chegar ao começo. É do fim que iniciamos. Ó Deus, possa eu estar vivo quando eu morrer. Então, esse texto aqui vai desembocar numa das frases muito famosas do Winnicott, né? E paradoxal, né, que causa uma certa interrogação para algumas pessoas, que é quando ele diz assim, que eu possa estar vivo quando eu morrer. E é muito legal porque a gente está falando de uma concepção de ser humano em que o Winnicott vai colocar que a vida saudável é essa vida com autenticidade, sem submissão com relação ao outro, e que a pessoa possa estar inteira em cada uma das situações para que ele possa experienciar cada uma dessas coisas, né? E o que ele está colocando aqui é justamente que ele possa estar vivo para que ele também tenha a capacidade de experienciar a última grande etapa da vida, que é morrer, né? Então seria chegar no final da vida, de maneira a poder experienciar toda a questão da morte, o que envolve o morrer, né? Não estar, por exemplo, às vezes acamado, ou às vezes no medo patológico da morte, coisas do tipo, né? E que temos aqui então, e é muito interessante porque ele vai colocando na página 44, né, de poder experienciar a sua própria morte, de poder assim experienciar a sua ausência, né, sua despedida do mundo. Então lembrando as várias tarefas integrativas, né? Então poder no final também experienciar o fim da vida. E aí ele coloca aqui uma articulação com o texto O Medo do Colapso, que eu comentei no último vídeo, que o Winnicott vai dizer que assim, eu afirmo, na 44, eu afirmo que o medo clínico do colapso é o medo de um colapso que já foi experienciado. O que aconteceu no passado só pode ser conhecido sendo projetado no futuro como medo, né? O Winnicott liga isso com o medo da morte. Então o Winnicott vai falar nesse texto, né, que está no Explorações Psicanalíticas, sobre o medo do colapso que aparece na clínica, né, o medo de que as defesas todas vão de alguma forma falir, né? Não vão conseguir sustentar a proteção da pessoa, e o sujeito vai então se deparar com um tipo de agonia impensável. E o que o Winnicott vai colocar é que esse medo, que aparentemente é uma coisa que vai acontecer no futuro, na verdade é algo que aconteceu no passado, né? Então é muito legal esse texto, é um texto denso, assim, ele é pequeno e denso. E que eu comentei que é aquela noção de inconsciente que o Winnicott traz, né? Que ele põe que o inconsciente que ele está propondo nesse texto é aquele inconsciente que não foi vivido, né? A pessoa não estava lá para ter vivido e experienciado isso. Então acontece a experiência, mas é a experiência que não é integrada, a experiência atravessa. E ele até vai colocar em algum momento aqui que a pessoa fica constantemente, muitas vezes, buscando a morte como uma forma de conseguir experienciar isso que aconteceu, né? Experienciar e integrar isso que aconteceu, mas não foi integrado, isso que ele não estava lá. Então é curioso que, apesar de não estar lá para ter integrado essa experiência, a pessoa fica com a marca de alguma forma num si, né? Num si mesmo, mas num sentido de self, né? Fica uma marca no corpo, fica uma marca no psiquismo, mas como não é integrado ao self total, né, ao self verdadeiro, fica alguma coisa extrínseca a isso. Então fica só aquela repetição, e aí a gente pode até pensar na questão da compulsão à repetição, que em Freud vai ter a ver com a questão da pulsão de morte, mas que o Winnicott não tem a ver com a pulsão de morte, mas sim com essa morte psíquica que ele chama no texto, que não foi experienciada integrada, e a pessoa fica reeditadamente indo atrás disso para conseguir integrar algo dessa experiência, né? Então, na 45, então ele coloca aqui, ó, a morte que ele descreve em Medo do Colapso, como já tendo acontecido, é a morte psíquica do bebê, que ele chama de agonia primitiva, de uma privação excessivamente precoce, que o bebê não foi capaz de compreender e da qual não pôde escapar, né? Então,
ele vai trazer no final dessa página uma questão que ele vai apresentar no texto, no livro do Brincar e a Realidade, né? Que é mais ou menos assim, que a criança tem uma capacidade de manter a mãe viva na sua experiência. Então, lembrando, como a criança parte de uma dependência absoluta, né? Então, no primeiro momento, o ego materno é o ego do bebê, o ego materno contém o ego do bebê dentro dele. E aos poucos, então, vai acontecendo essa separação do bebê ter seu próprio ego mais autônomo e o ego materno poder ser separado disso, né? Só que nesse processo, que é um processo lento, é um processo que vai e volta, né, no movimento de ondas, e o Winnicott está dizendo que é necessário que falhas aconteçam, mas que sejam falhas gradativas para que a criança possa suportar a falha e usar a falha a seu favor. Se a falha for exagerada, não pode ser usada a favor, vai parecer só como uma quebra de continuidade. Se for colocado a seu favor, se for num tempo gradual, então isso pode ser integrado e essa experiência de afastamento vai ser saudável. E ele está colocando que nesse tipo de falha, né, ele põe assim, a capacidade do bebê de conservar a mãe viva na sua experiência passou da capacidade dele de manter a mãe viva. Então o que acontece? Vamos imaginar que o bebê está sendo sustentado e obviamente a mãe, por ser uma outra pessoa, ela deixa o bebê no estado tranquilo e vai cuidar das suas coisas. Aí o bebê, quando está chegando no seu estado de novo agitado, a mãe reaparece, a mãe está por ali sustentando, aí por aí vai. Agora vamos imaginar que tem esse afastamento, tem aqui então a saída desse estado de tranquilidade, né? E a criança então fica buscando uma sustentação ambiental e o ambiente não vem. Então isso vai causar uma pequena falha, né? Que se a mãe aparece e consegue reparar isso, isso vai ser saudável para o bebê. Mas imagine que tem essa necessidade aqui de sustentação e o ambiente não aparece. E essa necessidade vai aumentando e o ambiente não aparece e chega uma hora que a capacidade de manter o que foi esse cuidado anterior, né, não garante mais a estabilidade do bebê. Eu estava falando para vocês, o cuidado materno vai sendo integrado, né, na experiência do bebê, e aí mesmo depois, quando a mãe se afasta, ele tem a mãe em si, né, ele tem a experiência do cuidado materno marcado no própria pessoa. Só que isso é marcado, ele tem em si durante um tempo, né, ele consegue ali, pensando numa barrinha de energia assim, né, igual em videogames assim, ele consegue manter por tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo. Chegou nesse final, a partir daqui já não consegue mais manter viva na experiência. E aí começa então um estado de agonia. Tudo deu certo, a mãe reaparece nesse finalzinho, ou ainda que tenha chegado no final, ela pode reaparecer e vai precisar oferecer um cuidado, talvez até um pouco a mais do que o bebê estava precisando anteriormente. Talvez ele precise de mais agora por conta dessa falha. Mas ele vai dizer daqueles casos que passou muito esse tempo. Então ele põe aqui no final da 45. O sentimento da existência da mãe dura X minutos. Se a mãe fica longe por mais de X minutos, então a imago se esvai. A imago é a imagem, né? A experiência da imagem materna no bebê. E junto com esta, a capacidade do bebê de usar o símbolo da união também cessa. O bebê se retrai, mas este retraimento logo é reparado porque a mãe retorna em X mais Y minutos. Em X mais Y minutos, né, o bebê não se alterou. Agora, mas em X mais Y mais Z minutos, o bebê ficou traumatizado. Em X mais Y mais Z minutos, o retorno da mãe não repara o estado alterado do bebê. E aí que legal essa precisão aqui, ó. Trauma significa que o bebê experienciou uma quebra na continuidade da vida. Então, o trauma não tem a ver, nesse caso, com a estrutura do recalcamento, né? Nesse caso aqui é porque faltou essa sustentação e a continuidade de vida, que é algo que já está impregnado no ser humano, que a tendência na integração. O trauma é quando essa sustentação que possibilita essa existência, então, aqui, ó, aqui está acontecendo a existência. Quando está acontecendo esse movimento aqui de cair, a sustentação aparece de novo e a coisa continua, né? E o ambiente vai fazendo a sua função. O que ele está dizendo é que vai cair e o ambiente não aparece, então, né, a coisa vai para baixo. Quebra da continuidade. A loucura, neste caso, simplesmente significa uma ruptura do que quer que exista naquele momento em termos de continuidade pessoal da existência.
Aí que interessante, ó. Após a recuperação de uma privação x mais y mais z, o bebê tem de começar de novo, permanentemente destituído da raiz que poderia oferecer continuidade com o começo pessoal, certo? E aí ele coloca assim, uma pessoa que tenha passado por essa agonia primitiva poderá ser levada a buscar no futuro esses acontecimentos significativos anti-experienciais, né, anti-experienciais, por assim dizer, que foi incapaz de incluir ou compreender no passado. É por isso que a gente fala da clínica do não vivido, mas do não vivido porque a pessoa não estava ali para poder integrar essa experiência. E aí então ele vai dizer... Bom, aí na 46, 47, ele está falando dessa ideia, né, dessa necessidade de continuidade, de sustentação, que ele vai falar no final da página, assim, começa a desenvolver-se e torna-se maduro. Não há maturidade adulta sem desenvolvimento prévio. Então, para se chegar a uma maturidade adulta, é necessário esses cuidados, essa continuidade de cuidado nesse início. Então, por isso que muitas vezes se entende, o Winnicott é um psicanalista de crianças. Não, os winnicottianos não atendem só crianças, né? A gente está lá para escutar a pessoa que está na nossa frente, tem um adulto ali, mas tem um adulto que pode estar no estado imaturo decorrência de toda essa falta de cuidado ou de quebra na continuidade, né? O que mais temos aqui? E ele põe na 47, ao fim de sua vida, Winnicott se preocuparia com a experiência final de que ele talvez não pudesse ter e com a compreensão das privações mais precoces que poderiam fazer com que as pessoas sentissem que não tinham começado a viver. De uma certa forma também é assim, a pessoa que tem medo da morte são aquelas pessoas que ainda não começaram a viver, por conta de uma falha que impossibilitou a continuidade do ser. Agora, quem teve essa continuidade do ser garantida, chega em determinado momento que vai incluir a morte como horizonte. Então é muito interessante até como as pessoas lidam com a sua finitude, né? Então, a gente pode pensar, né, como de uma forma especulativa, provocativa, que o medo da morte é para aqueles que não viveram, porque aqueles que viveram topam, né, de alguma forma, incluir mais essa tarefa integrativa, que é morrer na sua continuidade de experiência. Que mais temos aqui? E aí, então, ele traz um ponto bem interessante, porque Freud fala, quando vai se referir à pulsão de morte, que a meta do organismo era morrer de sua própria maneira, né? E ele vai trazer aqui que o Winnicott que desenvolveria uma percepção bem diferente do que era a vida. Acrescentaria que a meta do indivíduo era viver de sua própria maneira. Isso incluía o que para ele seria o ato definitivo de não submissão, né? Estar vivo no momento da própria morte. Então você vê, como a gente falou na primeira, acho que na aula 0, ou na primeira aula, né, que é uma teoria que sempre lida muito mais com a questão da saúde e do sentir-se vivo e querer estar vivo, e não o contrário, né? O que mais temos aqui? Então ele vai começar com... Aí sim, na sequência vai falar um pouco da história do Winnicott, né? Nasceu em 7 de abril de 1896, né? Conta um pouco dessa história aqui. Tinha 2 irmãs, um filho único com múltiplas mães e um pai extremamente preocupado, né? O pai dele já foi prefeito da cidade por 2 vezes. E ele vai trazer algumas coisas interessantes com relação à questão do pai, né? Então, vamos colocar aqui... O que ele vai pôr aqui? Ele faz um comentário que eu acho interessante também sobre a questão da adaptação, que, né, ele vai falar um pouco da questão do pai, mas ele volta para tocar na questão da mãe, da função de adaptação. Ele vai fazer uma relação disso com a forma como o Winnicott ele transmite o seu saber, né, a sua clínica, que a cada público ele vai adaptar o texto e a fala, coisa que eu comentei no outro vídeo. Então, ele vai se adaptando. Então, para cada palestra, né, tá na 49, 49 e 50, que o Winnicott era convidado a dar para uma das assim chamadas sociedades profissionais eruditas, ele dava pelo menos 12 a grupos de trabalhadores sociais, organizações de cuidados e crianças professores religiosos. Então, para cada tipo de público, tinha uma forma de Winnicott falar diferente, né? E aí traz um ponto aqui muito legal, a gente já retorna para a questão do pai, vou só seguir a ordem aqui do texto para facilitar o acompanhamento de vocês. Ele põe na 50, em 1970,
em uma conferência que deu a pastores anglicanos, perguntar-lhe como ele sabia se uma pessoa precisava de ajuda psiquiátrica. Aí ele diz assim: se a pessoa vem e fala com você, ele disse, e ouvindo-a, você sente que ela está entediando, então ela está doente e precisa de tratamento psiquiátrico. Mas, se ela é capaz de manter seu interesse, não importando a gravidade da aflição ou do conflito que ela atravessa, então você pode, com certeza, ajudá-la. É claro que não precisa tomar o pé da letra a coisa, assim, né? Você tem situações que entedia, que pode ser uma situação de um dia, pode ser uma questão do próprio analista se entediar por uma questão pessoal, que passe por algo da própria história que ele está tentando isolar para não, de alguma forma, vivenciar aquilo. Mas é interessante, assim, porque ele fala dessa importância do interesse por parte do analista ou de alguém escutar um outro, né? Que quando a gente conversa com alguém, né, e ele traz até a palavra afinidade, né, que para a psicanálise até então não se falava disso, né, dessa forma tão direta como ele coloca. Então essa afinidade é muito importante. Então é diferente, acho que todo mundo já passou por situações assim, quando você fala algo e o outro está interessado no que você fala, e quando você fala algo, o outro está completamente desinteressado no que está sendo falado. Então essa postura, inclusive, né, do analista de ter esse interesse pelo que o paciente está falando, é uma coisa que o Winnicott sempre propôs. Está sempre ali interessado, e sempre é interessante assim buscar algo de verdadeiro nesse interesse, porque aquele tipo de fala dos psicólogos, psicanalistas, sei lá, os psis, que chega a pessoa e fica assim, é muito importante você falar isso, nossa, que é aquela coisa mais caricatural do que natural, isso daí soa muito falso e a pessoa se retrai, né? Então, uma coisa que eu sempre falo em supervisões, assim, qualquer pessoa que você escuta, existe alguma coisa de interessante no que ela fala, sempre, né? Cabe a você conseguir treinar seu ouvido, né, para conseguir achar que ponto é interessante e começar talvez puxar dali, né? Porque como tem uma questão da afinidade, eu tenho que achar algum ponto que eu veja que a coisa ali circule e que cause interesse, né? Então, uma das possibilidades. Claro, quando ele fala aqui da pessoa que entedia, ele pode estar falando de alguém num humor depressivo, né, uma coisa muito grave, por exemplo, né, que de fato não consegue fazer esse laço com a outra pessoa, não consegue de alguma forma convidar o outro para essa relação. Pensando que a nossa questão é sempre com relação à dependência, se esse outro nos entendia, pode ser que tenha a ver com esse não convite a uma relação de afinidade, né? Bom, um outro ponto que eu acho interessante na 51, que ele traz uma passagem com o pai, né, que ele pergunta para o pai sobre a questão da Bíblia, né, sobre a questão de Deus, e o pai dele fala assim, leia a Bíblia, e o que você encontrar lá vai ser a resposta verdadeira para você. Então o pai deixava o Winnicott nesse lugar um pouco para ficar à vontade para fazer suas escolhas. E aí, voltamos para a questão do pai, é uma coisa muito curiosa, assim, porque ao mesmo tempo que esse pai é muito bacana nesse sentido, leia lá a Bíblia e veja o que você encontrar, essa verdade sobre Deus, sobre a religião. Vai ter outra passagem aqui que a gente vai comentar, que ele quebra o nariz da bonequinha da irmã e tudo mais, que o Winnicott, ele traz o pai de uma forma, de um cara muito bondoso, né? Muito sábio, muito reparador em uma série de coisas, e chama um pouco a atenção, porque a figura do pai na teoria do Winnicott ela é um pouco afastada, né? Um pouco quase inexistente, que vai ser um ponto que eu acho interessante. Por isso que eu indiquei o Adam Phillips, que apesar de assim, o cara, você vê que o Adam Phillips ele adora o Winnicott, adora a teoria do cara, mas nem por isso ele deixa de olhar alguns pontos sintomáticos, né? Então vamos chegar lá no que eu estou falando. No final da página 51 ele diz assim, ó, as lembranças de Winnicott de seu pai, constituídas, como provavelmente o são, pelos conflitos disfarçados de desejo retrospectivo, são tão alegres quanto suspeitas. Então essas lembranças aí, não dá para saber se o Winnicott de fato, tem toda essa questão desse pai, dessas lembranças com esse pai alegre, esse pai que tem esses atos reparadores, então convidativo a uma interpretação pessoal, dá para escutar um pouco de desconfiança, assim, será que é isso mesmo ou é uma forma eh, sei lá, de se proteger de uma figura do pai como efetivamente o pai era, né? Então, pegar mais um pouquinho para tentar entender a questão. Que a gente vai ter aqui. Porque ele vai comentar. Deixa eu ver.
Ele vai comentar, é verdade, daquele episódio que eu comentei agora há pouco, que ele quebra o nariz da boneca, que era uma boneca, ele coloca aqui. Ele põe aqui, ó, uma citação na página 52. Aquela ladeira está repleta como as pessoas dizem, repleta de história. Foi naquela ladeira que eu peguei meu primeiro bastão de cricket. E de uma tacada só, acertei o nariz da boneca de cera que pertencia a minhas irmãs e que tinha se tornado uma fonte de irritação em minha vida, porque era com aquela boneca que meu pai costumava caçoar de mim. Ela se chamava Rose, parodiando alguma canção famosa, ele costumava dizer. Então o pai ficava meio que provocando, né? Rose disse a Donald, eu amo. Donald disse a Rose, não acredito em você não. Ficou vendo essa brincadeirinha do pai com relação a ele. E aí, na 53, o Adam Phillips faz um comentário, acho que importante passar. Novamente, o Winnicott tem uma visão propositalmente benigna de seu pai. O relato hesitante e pouco convincente de que ele ganhou a partir da experiência é compensado pela forte percepção de que havia sido seu pai quem tornara a boneca problemática para ele. Então, é uma sacada legal do Adam Phillips. Porque essa passagem do Winnicott sempre lida com uma forma muito, olha só que bacana o pai do Winnicott. Mas o que ele está mostrando é que, apesar dessa coisa bacana, a raiva com relação à boneca foi culpa do pai, né? Que o pai fazia essa provocação. E é interessante, né? Porque parece que o gesto agressivo com relação ao pai, ele aparece, mas tem que ficar retraído o tempo todo, uma coisa... Enfim, né? O Winnicott interpreta o incidente de forma muito limitada, como um ataque edípico deslocado contra seu pai. Além da provocação e da zombaria, às quais ele obviamente era suscetível, ele não fez nenhum comentário a respeito da ameaça de seu pai à sua masculinidade. E mais para frente, talvez a gente comente um pouco sobre essa questão, né, da masculinidade de Winnicott, que teve uns boatos, assim, um pouco uma falha ética, né, que ele faz um comentário com o James Strachey, que era o analista dele, que comenta com a pessoa e meio que se populariza no meio da sociedade britânica sobre questões sexuais do Winnicott. Foi bem antiético isso, mas se em algum momento couber, a gente fala aqui, né? Que mais temos aqui? Aí virando a página. Na 54 ele comenta, né? Ele põe assim o Adam Phillips, um pouco descendo no primeiro parágrafo. Em sua obra teórica, como veremos, ele, né, Winnicott, abandonaria a figura do pai e o substituiria por uma fascinação pela criança e suas mães, né? Então aí é o ponto que eu falo, que tem alguma coisa de sintomático nessa não inclusão do pai na história. Claro que também pode ser pensado assim, o Winnicott fala, com relação à questão neurótica que envolve a figura do pai na interdição que o pai faz, o Freud já escreveu tudo, não tem o que falar para ele do que o Freud escreveu. E ele quer escrever aquilo que está para além da neurose, aquilo que não é essa forma, nem neurose, nem a psicose que a psicanálise já tinha descrito. Eu quero falar de uma outra coisa. Então, talvez por isso a questão do pai não seja incluída. Mas também pode ser pensado nisso. Ou talvez tenha uma questão sintomática com relação à própria elaboração da figura do pai nessa história, né? Que ele fica bem de fora mesmo. Apesar de que no grupo nosso lá a gente já compartilhou a função do pai na teoria do Winnicott, um artigo, né? Que você encontra alguns artigos falando disso. E aí ele vai comentar aqui um texto que é bem complexo do Winnicott, chamado A Capacidade de Estar Só, né? Que é a capacidade de estar só na presença do outro. No caso, na presença da mãe, né? Que é a criança poder brincar sem essas demandas da mãe como um objeto que ele tem que ficar ali de alguma forma interagindo, né? Então é aquele momento, a gente vai falar mais para frente desse texto, que a gente vai juntar com a questão do brincar, né? Que é a criança que ela pode ficar livre numa atividade, no seu brincar, né? Então ela está ali, apesar da presença da mãe, por exemplo, no ambiente, ele não tem que ficar se voltando para a mãe o tempo todo, porque ele pode entrar nessa atividade, né? Que é um estado de transicionalidade, de ter sua existência garantida e eu poder então estar nesse ambiente sem ter que ficar me relacionando o tempo todo com ele, né? Que vocês devem conhecer pessoas que sempre, quando estão junto com o outro, tem que ficar numa coisa e fala, e fala, e fala, e cutuca, e não sei o que.
né? Então imagine duas pessoas podendo estar sentadas no mesmo ambiente e cada uma está curtindo fazer alguma coisa, incluindo, então, um está lendo um livro, está fazendo uma outra atividade, e aí então um faz um comentário, o outro responde, né? Então um mundo compartilhado. Não estou falando de cada um no seu celular só mostrando imagens, assim. Não sei se não seria possível também, vai ser que, pode ser que seja, né? Mas o que ele está dizendo aqui, na capacidade de estar só para fechar a questão do pai, é justamente isso. Isso é uma leitura do Adam Phillips, aí eu já não sei se eu concordo tanto que dá para deixar dessa maneira. Que a capacidade de estar só, ele põe, o Winnicott sugeriria que a capacidade de se estar sozinho dependia e começava com a experiência da criança de ficar sozinho na presença de sua mãe, né? Como a mãe está lá, mas de forma não exigente, como ego auxiliar, sem ficar fazendo exigências, sem ser um objeto, pode ser só ambiente. Ela pode estar ausente da mente da criança em termos de preocupação total. A criança está segura o suficiente, então, para ficar absorta em si mesma. Mas o Winnicott não menciona, nem mesmo por inferência, a experiência igualmente significativa de se estar sozinho na presença do pai. Então, eu não sei, quando eu leio esse texto, eu não tenho essa impressão de que ele está falando da mãe especificamente, ele está falando de um outro, que funciona como ambiente. De todo modo, a gente toca numa questão muito legal agora para fazer um outro ponto da história do Winnicott, quando ele coloca aqui com a mãe, mas de forma não exigente. Ele vai trazer agora a questão da mãe do Winnicott, que apesar da questão do cuidado materno da mãe, né, ele vai colocar aqui, cadê? Ele vai colocar aqui que a mãe do Winnicott, no final do 54, ele fala, ironicamente, a mãe do Winnicott é uma figura um tanto mais obscura, né? E na sequência vai ter a descrição aqui de um poema que ele põe aqui. Como é que ele coloca? Ele põe que o próprio Winnicott não publicou nada digno de nota sobre sua mãe, mas com 67 anos ele escreveu um poema sobre ela, que ele enviou para o seu cunhado com as palavras. Você se importaria de ler isto? Que me foi muito custoso escrever? É como se esses sentimentos tivessem de alguma forma espinhos lhe saindo de dentro. Nunca me aconteceu antes e espero que não aconteça novamente. E ele escreve assim: a mãe, lá embaixo, está chorando, chorando, chorando. Desta forma a conheci, uma vez esticada em seu colo, como agora em morta árvore. Eu aprendi a fazê-la sorrir, a deter suas lágrimas, a desfazer sua culpa, a curar sua morte interior. Vivificá-la era meu viver. E aí a gente toca num ponto muito curioso, muito difícil e que se verifica muito na clínica e em muitas situações por aí. Me lembrou, inclusive, tempos atrás eu escutei uma entrevista do Jim Carrey contando um pouco sobre o jeito dele, engraçado de ser. E ele fala de uma mãe depressiva que ele tinha que animar o tempo todo, né? Então a vida dele era animar essa mãe. E você vê todo o humor do Jim Carrey, né? Um cara extremamente engraçado, um cara extremamente caricatural, né? Sempre fazendo brincadeiras. E que esconde não mais, agora você vê que ele está numa outra fase, assim, que ele mostra claramente um caráter muito depressivo assim, com a vida, né? Não patologizando, né? Não é nesse sentido que eu falo isso, mas uma pessoa que você vê que aquela necessidade de fazer o outro rir, sintomática no primeiro momento, usou de maneira criativa por muitos anos e agora eu não sei onde ele tá sabendo colocar, né? Então, mas enfim, não vou entrar nessa análise porque eu não tenho profundidade para falar dele, nem nada disso, nem esse objetivo, né? Bom, e aqui ele vai falar na página, virando aqui, deixa eu ver, na 56, lá pro final, ele diz assim, vai comentar da depressão de sua mãe, né? E ele coloca, o primeiro ambiente do bebê, nos termos de Winnicott, é a experiência de estar no colo. Esta tem início antes do nascimento e abrange todo o cuidado materno que possibilita sua integração psicossomática. Desde logo após o nascimento, levou muito tempo, ele escreveu, para o mundo analítico olhar, por exemplo, para a importância da forma como o bebê é posto no colo. E mesmo tendo sido assim, quando se pensa nisso, é de fundamental importância a questão da sustentação e do manejo, traz à tona toda a questão da confiabilidade humana, que é uma experiência de confiabilidade, a primeira grande experiência é o colo materno. E ele coloca dessa mãe que não consegue sustentar
ele no colo, essa mãe depressiva, né? Essa mãe deprimida que ele tinha que ficar ali estudando o humor dela. E é muito curioso, assim, porque esse caso é muito comum de pessoas que têm que ficar sempre fazendo leitura do outro, porque é uma forma de tentar manter o outro vivo, né? Tentar manter, sacar que outro é esse. O Fairbairn, Ronald Fairbairn, que eu gosto muito, ele fala, assim, de crianças que precisam criar uma capacidade de um autocuidado, que vai desembocar no narcisista, né? Uma pessoa muito narcisista, que de alguma forma tem que fazer um autocuidado e que é curioso, né? Pessoas pensando nessa perspectiva que apresentam características muito narcisistas, você vai pegar a história não é de um cuidado. Pelo contrário, a história é de uma falta de cuidado e meio que um autocuidado que a criança precisou desenvolver. Né? Então tem uma precariedade ali que é ignorada por uma supervalorização de alguma coisa que é artificial. Né? Então ele põe na 57. Uma criança com uma mãe seriamente deprimida poderia, o Winnicott escreveu, sentir-se infinitamente caindo do colo da mãe. Ele descreveria em termos vívidos bebês e crianças de pouca idade que foram perturbadas em seu próprio desenvolvimento pela necessidade de cuidar do humor da mãe. Olha só isso. Uma criança poderia sentir-se compelida a vivificar uma mãe inacessível, em detrimento de sua própria vitalidade espontânea. Ela poderia, como sugere o poema, ter de viver em função de manter sua mãe viva. Isso tem um texto maravilhoso que está do Brincar a Realidade, que é a função do espelho, a função do espelho materno, né, para o bebê, que ele vai colocar assim em linhas gerais. A gente vai voltar a falar desse texto, que é muito importante ele fala que uma mãe, na sua função, ela reflete o humor do bebê para o bebê. Então, qualquer pessoa saudável diante de um bebê devolve a alegria de um bebê, porque todo bebê tem uma alegria ali o tempo todo, né? Tem todo o tempo acabou de chegar no mundo, está conhecendo o mundo, então tá aquele sorriso, aquela coisa da descoberta do mundo. E aí ele fala assim, então a gente reflete, a mãe reflete para o bebê o humor do bebê, o que o bebê tem de humor causa algo na mãe e ela devolve essa alegria que o bebê causa nela. E aí ele vai comentar do espelho, quando existe essa mãe depressiva, deprimida, que o bebê coloca lá a sua alegria, mas a mãe não consegue devolver o humor do bebê para o bebê. Ela devolve o próprio humor, né? O próprio peso, a própria falta de felicidade, de interesse. Então imagine a pane que dá, porque o bebê ele tem aquela sensação de vitalidade, né? De vivacidade, de motilidade e tudo mais. Ele joga isso. Se tem a resposta que refletindo o que ele é, dá aquela experiência de é isso mesmo, um selfie verdadeiro, moedinhas no cofrinho do selfie. Agora eu tenho esse movimento e do lado de lá cai, né, a coisa, não tem essa coisa que volta. Então, de alguma forma, essa coisa potencial aqui se retrai, né, se fecha, aí alguma coisa falsa se monta para tentar decifrar que rosto é esse. Aliás, tem um texto aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver que chama, acho que é Loja de Suicídios, que ele é um desenho que chama assim, A Pequena Loja de Suicídios. Eu acho que é curioso ver esse filme. Ele é o que ele é? Um longa, um médio, sei lá, ele é um desenho, de quanto tempo ele tem no YouTube inclusive. A Pequena Loja dos Suicídios, né? Então é uma cidade em que todo mundo se mata, todo mundo é muito triste, né? Tem uma loja inclusive que vende artigos para suicídio, cordas, veneno, não sei o quê. E nessa família dona dessa loja, a mulher já assim, acho que tem 1 ou 2 filhos, aí ela tem um outro filho. E quando esse filho nasce, ele é cheio de vida e cheio de alegria. Então ele chega cheio de sorriso e a família inteira tá com aquela cara fechada, né, aquela cara deprimida olhando para ele. Então tem até uma hora que ele tá todo sorrindo assim, aí os pais vêm e fazem isso, né, para deixar ele com cara de triste. E ele fica tentando de toda forma. Então eu entendo muito por essa via, né, que o bebê que chega no mundo, ele chega com essa tendência inata a se realizar, a viver, a querer viver, né, a buscar um sentido. Tudo bem que no começo não tem essa percepção, mas já tem experiências de autenticidade. E se não tem do outro lado alguma coisa que dê continuidade a isso, tem o retraimento. Então fica a dica
desse desenho aí, que eu acho que é um longa-metragem. Então, eu acho bacana pensar nessa questão de manter a mãe viva. Como o vídeo está ficando gigantesco, vai comentar aqui um pouco, né, que o Winnicott, aliás, o Winnicott vai para um colégio interno, né, porque ele fala um palavrão na frente do pai, o pai fica, que absurdo, olha só com que ele tem andado, né, e ele vai então para o colégio interno e lá acontece o episódio que ele jogando rugby, ele quebra a clavícula. E é curioso, né, porque ele fala da questão da dependência, mas quando ele quebra a clavícula e ele vai, clavícula, né, e quando ele quebra a clavícula e ele vai para o hospital, ele se vê à mercê do cuidado dos médicos, ele fala assim, eu nunca mais quero ficar à mercê do cuidado das pessoas assim. E ele vai se tornar médico para nunca mais precisar depender de um médico. Isso é curioso porque ele fala de uma teoria da dependência, mas a experiência de dependência dele é de muita desconfiança, né? Então parece que é muito mais do que ficou faltando para ele do que de fato que ele pôde experienciar. Então, que aliás é isso, né? O Nietzsche comenta isso, que toda teoria é a confissão pessoal do autor. E em cada teoria que o autor escreve, ele está tentando se entender, se curar e transmitir isso de alguma forma, e o Winnicott não está fazendo diferente. Então, na 58, essa questão do desejo de ser médico, e ele até comenta que o Adam Phillips, né, que seu corpo e seu pai representavam uma ameaça à independência. Acho que é curioso aí pensar nessa afirmação do Adam Phillips, deixo para vocês, para não ficar muito longo esse texto. E aí então, na página 62, ele vai contar que em 1919 um amigo lhe empresta o livro A Interpretação dos Sonhos, né? E que de alguma forma isso causa uma revolução no Winnicott, acho que ele estudando medicina, ele vê a medicina fria, aquela coisa distante, biologizante, né? E ele vê ali com o texto do Freud uma possibilidade de uma coisa mais viva, né? Uma coisa mais afetiva sendo incluída. E ele vai colocar aqui uma passagem muito legal que ele põe, muito legal na 63, ele diz assim, ó, com 23 anos, estimulado pela leitura de Freud, Winnicott tinha descoberto uma nova vocação além da medicina. Olha que bacana, era tornar disponível o difícil ou o reprimido através de um processo de simples redescrição. Então é isso, né? Então esse é o trabalho do Winnicott, acho que esse é o trabalho nosso na clínica, né? Tornar disponível o que é difícil, ou, pensando no Freud, o que é reprimido, através de um processo de simples, entre aspas, redescrição. Ele vai até comentar, virando algumas páginas aqui, na 65, que ele coloca que a psicanálise era um prolongamento da anamnese, né? Uma longa anamnese, que é sempre contar a história, recontar a história, recontar a história. E é muito legal porque ele pega o Eliot para falar do texto, até que o começo está ao fim, no fim está o começo, que vocês percebem isso quando vocês estão atendendo na própria análise pessoal, que a gente está sempre voltando para uma série de questões. Você está lá há 5 anos numa análise, 10 anos numa análise, você vê que você está passando, né, pelas mesmas, sei lá, depois de 10 anos você não fala de um assunto, você volta naquele assunto. Só que você volta, mas não com a mesma experiência daquilo. Você volta e consegue perceber coisas que antes você não tinha condição. Que tem tudo a ver, você precisou fazer. Imagina aqui, ó, você tinha esse momento aqui. Você tinha um momento, esse é o momento da sua vida X. Você consegue falar isso dele. Você não consegue perceber e falar outras coisas porque sua integração egóica não te possibilita ir para além disso. Porém, quando você vai fazendo análise e várias coisas que você vai contando da sua história e de maneira autêntica, integrando, você vai fortalecendo o seu ego.